caminhando e cantando e seguindo. É evidente que, por sermos todas inteligentes, como povo brasileiro, como classe trabalhadora, como oprimidos também pelos subprodutos brutais e violentos do capitalismo, pelo racismo, pelo machismo, por todas as espécies de massacres que sofremos, nós pensamos, evidentemente, na saída de tudo isso. Alguns pensam que a saída é eleitoral, escolhendo pessoas, sem se preocupar com projetos, sem se preocupar com o horizonte ideológico por detrás das pequenas montanhas das candidaturas. Outros pensam que talvez um grande movimento frentário com várias forças unidas, o que é muito difícil acontecer, se consiga superar essa crise pelos caminhos sociais-democratas. Ou por uma coisa que o pessoal chama, sem definir o que é, pela democracia. Evidentemente que eu também, como membro do povo brasileiro, como patriota, talvez o mais insignificante, o mais humilde de todos, também enxergo a saída e, nos meus sonhos, na minha fé, que seja uma saída definitiva para essas crises. E aí eu olho hoje no Prensa Latina, jornal que expressa uma análise mais justa, mais correta da conjuntura latino-americana, a partir de Cuba, e leio uma frase lapidar, lembrada pelo atual presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, que sucedeu Raul Castro, que já tinha sucedido o grande comandante Fidel Castro. Respeitado por todo mundo como um símbolo de resistência e um símbolo de aglutinação na América Latina, e odiado por aqueles que sempre odeiam a tudo e odeiam a todos. Pois o presidente Miguel Díaz recordou de uma frase do grande comandante Fidel Castro, de um discurso seu no dia 5 de dezembro de 1988, em Havana, quando Fidel disse, e no que disse também me inspira, e não só pelo que ele disse, mas reforça a minha inspiração da única saída para a humanidade e para nós, brasileiros, que fazemos parte da humanidade. Disse Fidel Castro, lembrado por Miguel, o socialismo é e será a esperança, a única esperança, o único caminho dos povos, dos oprimidos, dos explorados, dos saqueados. O socialismo é a única alternativa. Esta frase, que faz parte de um discurso longo de Fidel, coloca a perspectiva que nós precisamos estudar, dar atenção, que é o socialismo como única alternativa. A palavra alternativa aqui surge certamente na memória do presidente Miguel, no momento em que Cuba vive. É inacreditável que ainda sob profundos, radicais e raivosos ataques por parte dos Estados Unidos. O mais cruel de todos é o ataque através do bloqueio econômico. A partir do bloqueio econômico, Cuba não pode negociar com os povos, nem mesmo com os povos parceiros, como China, como
República Democrática Popular da Coreia, como Venezuela, como Vietnã e tantos outros países que se dispunham a negociar com Cuba, a comercializar com Cuba, a trocar produtos com Cuba. Com isso, o país, a ilha caribenha, padece de falta de recursos. Mas é justamente isso que os Estados Unidos querem. Os Estados Unidos bloquearam economicamente Cuba para impedir o seu desenvolvimento. Conhecedores que são de que se não houvesse uma barreira poderosa econômica contra Cuba, Cuba seria um exemplo grandioso para toda a América Latina e o mundo de como implementar um desenvolvimento econômico não centrado no individualismo empresarial, não centrado no individualismo liberal, mas no coletivo socialista. Ocupando o Estado não para fazer negócios para uma elite egoísta, uma elite cruel, uma elite atrasada, mas ocupando o Estado para que todo o povo se beneficie, todo o povo se enriqueça. Isso os Estados Unidos não podiam permitir. Por isso o socialismo é a única alternativa. Porque o capitalismo, e levando em conta aqui a sua cabeça no Ocidente, que são os Estados Unidos, oferece isso: bloqueio, perseguição, ciúme, concorrência desleal, ameaças armadas, invasão militar. Isso está presente no texto aqui da prensa latina, né? As tentativas constantes dos Estados Unidos de invadir Cuba militarmente e com calúnias pelas redes sociais. Isso foi denunciado pelo Sindicato dos Jornalistas de Cuba, que também denuncia que nesse momento há uma greve de fome em Cuba, e nessa greve de fome há ativistas da CIA, deste órgão de espionagem a serviço do Império Americano. Greve de fome para chantagear, greve de fome para fragilizar o socialismo, fragilizar o governo cubano. É isso que o capitalismo tem para oferecer. Né? Ingerências, infiltrações, chantagens, massacre, perseguição, ameaças de todos os tipos, inclusive derramamento de sangue de um povo. No entanto, o socialismo que se vê em Cuba é alternativa ao capitalismo com que resultados? Cuba tem a melhor saúde do mundo, todos nós sabemos disto. A melhor saída do mundo criada pelo socialismo, comandado por Fidel Castro, por Che Guevara, que era médico, e por um elenco de patriotas cubanos, diante da fuga dos médicos comerciais que foram embora por ocasião da implantação do regime socialista, fugiram para fazer negócio em Miami, viver nos Estados Unidos, usando a doença do povo para ganhar dinheiro e enriquecer. Fidel então teve que buscar um acordo, teve que buscar um pacto com universidades espanholas e com isso dirigiu a implantação de um projeto de saúde que é exemplar no mundo, produzindo médicos que se espalham pelo mundo para salvar a humanidade das doenças, como aconteceu no Brasil, acabando sendo expulsos pelo fascismo, pelo milicianismo, pelo picareta Jair Bolsonaro. Cuba também é a alternativa na educação. O analfabetismo caiu em Cuba. Não existe analfabeto em Cuba. Não existe ignorante em Cuba. Todos estudam, as bibliotecas estão cheias do povo que frequenta os livros, os textos, as fontes, os autores, os clássicos, porque aprendeu a ler e a gostar de cultura. Cuba detém um dos níveis culturais e de leituras mais altos do continente. Ainda voltando à saúde, que inclui também a alimentação, inclui a questão da fome, em Cuba a mortalidade infantil
se reduzir quase a zero. Vejam quanto está a mortalidade infantil no Brasil por causa da fome. Em Cuba não existe fome. Os alimentos não são feitos para serem negociados, para serem comercializados, para serem mercantilizados. Os alimentos são distribuídos pelo Estado, pelo governo, que tem levantamentos precisos de quanto o povo precisa, de quem precisa, do que precisa comer e se alimentar, de forma que há uma distribuição equitativa e justa para todos e todas comerem. A longevidade em Cuba é muito alta, as pessoas vivem muito mais tempo lá. Isto é a alternativa. É a única alternativa. Cuba, com o seu socialismo, o socialismo que Cuba exemplifica, é a alternativa, por exemplo, à falsa democracia. A democracia representativa, que faz com que o povo aposte e creia de olhos fechados em candidaturas, em chapas eleitorais, porque se sente apenas representado e não participante. Se sente apenas entregando seus destinos a representantes, que depois o povo critica, mas que não resolve nada, porque já estão lá, e lá, no Congresso Nacional, nas câmaras de vereadores, nas assembleias legislativas, nos governos municipais, estaduais e federais, normalmente se rendem contra o povo, a favor do mercado, para levar vantagens. Não são todos. Há muitos honrados e honrados, mas dentro de um sistema absolutamente superado, perverso, porque ninguém representa um povo melhor do que o próprio povo. E eu ainda falarei sobre o povo num outro café ou num outro bilhete profético. Então, o socialismo é a única alternativa mesmo, porque fora isso, nós temos o quê? No Brasil, por exemplo, nós temos uma chamada democracia que é capaz de eleger um louco, um bastardo, um perverso para a presidência da República, e não é a primeira vez. Uma certa vez, o Brasil elegeu democraticamente um outro louco chamado Jânio Quadros, que ficou 7 meses no governo e fugiu com a ilusão de que o povo o levaria de volta, criando uma enorme crise, abrindo espaço para golpes. Porque é isso que oferece-se no capitalismo, golpes e mais golpes. No capitalismo oferece golpes que colocam no governo central, no governo federal, um perverso também corrupto, um lacaio do capitalismo, do imperialismo, um entreguista, um imoral, como o vampirão Michel Temer. E depois isso que está aí, que eu acabei de mencionar. Então, a alternativa a isso realmente é o socialismo. Agora vem 2022 e surgirão as várias bandeiras. Frentes disso, frentes daquilo, frente de esquerda, frente de centro, frente de extrema direita, frente disso, tudo frente para determinado lado e de costas para o povo. Então a única saída é o socialismo, mas o socialismo não cai do céu. O socialismo só acontece mediante muita organização, muita mobilização popular, muita compreensão do que seja melhor para o nosso povo, muita entrega, muita consagração, muita dedicação, muito patriotismo. O socialismo só pode passar por esse tipo de qualidade de patriotas, de cidadãos e de cidadãs. Fora isso, o socialismo não tem como acontecer. E ele acontecerá no Brasil, porque no Brasil nós temos muita gente, mas milhões de pessoas que precisam se juntar, se unir para tomar o café da vitória e fazer a alternativa se tornar o único caminho, se tornar o único acontecimento que comece a resolver definitivamente os graves problemas que nós vivemos no país, que só aumentam, só tende a aumentar, só tende a se agravar, e a nossa vida como coletividade e individualmente a ser destruída neste regime que aí está, que só serve para isto. No capitalismo não há café compartilhado. No capitalismo simplesmente há chamas do inferno para queimar a todos nós.
a única alternativa de um café compartilhado, o café da luta, o café da resistência, o café do acontecer da unidade é pelo socialismo. Abraços críticos e fraternos. Vem, vamos embora, que esperar não é saber.